Olá pessoal, meu nome é Guto e essa é a primeira de algumas videoaulas que eu vou estar desenvolvendo sobre Unity, principalmente programação e na linguagem C Sharp. Além da Unity também dá suporte às linguagens Boo e JavaScript. Eu prefiro trabalhar em C Sharp, eu já trabalhei um tempo em JavaScript, mas acho o C Sharp uma linguagem mais poderosa, na minha opinião, né? Mas talvez futuramente vou estar desenvolvendo algumas aulas de como transformar um script C Sharp para um script JavaScript ou vice-versa, que também às vezes tu quer uma coisa já pronta e procura na internet e acha ele numa linguagem diferente e aí pode aprender a como transformar de uma linguagem para outra. Mas nessa primeira videoaula vamos dar um enfoque aqui em variáveis. Vocês podem ver que eu já tenho a minha Unity aberta aqui, é o layout inicial dela, só com uma câmera posicionada aqui na nossa hierarquia. Então, inicialmente vamos começar criando um script aqui, na nossa aba Project, botão direito, Create C Sharp Script. Vou dar um nome qualquer para esse nosso script. Lembrando que você pode editar o nome dos seus itens, dos seus objetos, dos seus scripts, clicando sobre eles e apertando a tecla F2. É um modo mais rápido do que botão direito e rename. Por exemplo, aqui tem o rename, simplesmente clicando e apertando F2 você pode renomear. Eu clico aqui, vou abrir esse meu script. Vocês podem ver que aparece aqui as linhas dele, as linhas de código dele já atualizadas. O MonoDevelop é meio lento para abrir em comparação com o antigo editor de código que tinha na Unity. Só que o MonoDevelop é mais completo, ele autocompleta o que tu quer digitar e isso é muito bom. Então esse aqui é o nosso aspecto inicial. Aqui a gente já tem a nossa classe, MyScript. Sempre a classe principal do nosso script tem que ter o mesmo nome do script. Por exemplo, o script se chama MyScript, a classe tem que ter o nome de MyScript. Na versão antiga do editor de código, na Unisite, uma coisa assim, era o nome, você precisava renomear essa classe aqui. Então, se você criava um nome para o seu script, e aqui você precisava renomear igualmente a esse script. Então, para quem está usando uma versão mais antiga da Unity, vale esse toque, porque senão vai aparecer um erro, não vai ter nenhuma dica de como corrigir esse erro, aparentemente. Então, já você vai sabendo que a classe tem que ter o nome do script. Então, aqui vocês podem dar uma olhada nesses voids, void start, void update. O void start é uma função que é chamada quando o objeto é criado, então é executado tudo que tiver entre essas chaves do void start. O void update ele é chamado uma vez a cada frame, então tudo que tiver aqui, todos os códigos que tiver entre essas chaves do void update são executados uma vez a cada frame. Então essa aula não é sobre funções, mas eu só vou dar uma pincelada rápida sobre isso para a gente não ficar perdido depois quando for printar algo na tela, por exemplo, as nossas variáveis. Então a gente já vai dando uma olhada nisso aí. Aqui vocês podem ver, nossa classe foi criada e aqui tem uma chave que abre ela. É muito importante cuidar com isso, de deixar a formatação correta. Por exemplo, essa classe abrange todas as nossas voids que vão ser executadas dentro desse script. Então é importante que tenha uma chave de fechamento dessa classe no fim do script. A não ser que você esteja criando uma outra classe depois dessa, mas esse é assunto para outra aula. Por exemplo, no void update, você abre ele com chaves e fecha essa chave. Caso você errar nessa colocação das chaves, vai dar um parsing error no console. Então você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente se perde nesses detalhes e fica complicado depois de corrigir. Então, aqui nessa primeira abertura de chave na nossa classe, vamos começar definindo algumas variáveis. Principais variáveis que a gente vai estar usando: string, int, float e boolean.
Essas são as, pelo menos por mim, as mais usadas. Também tem as típicas da Unity, que são Transform, que a gente vai estar vendo depois quando for programar em orientação a objetos. Então, inicialmente, a gente vai estar vendo String, Float, Int e Bool. Então, como é que a gente vai declarar uma variável? Eu vou só adicionar um comentário aqui. Um comentário ele não é lido não é lido como um código, na verdade. A hora que o compilador detecta essas duas barras aqui, ele já não lê, ele já passa para outra linha. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem um comentário no void start, use isso para inicialização, e aqui no void update é chamado uma vez por frame. Então vocês adicionam essas duas barras aqui e adicionam um comentário. Isso é importante porque tu, por exemplo, quando vai pegar um script da internet ou vai copiar uma linha de código da internet, você não sabe exatamente o que isso faz ou esquece muito fácil das coisas, então você adiciona um comentário lembrando qual é a função dessa linha de código. Depois, mais para frente, quando você for abrir o leitor, abrir o script, e você não souber exatamente o que faz aquela linha, você vai ter o comentário, tudo comentado, então fica fácil de se achar. Então, como é que a gente vai definir uma variável, voltando ao nosso assunto? Primeiro, é tipo de variável. Depois é o nome da variável, não tem nenhuma pontuação entre essas coisas. Assim pode ser definida uma variável, o tipo da variável e o nome dela. Porém, podemos também adicionar uma igualdade e adicionar um valor para a variável. Basicamente isso, o tipo da variável, o nome da variável, opcional é setar um valor a ela. Opcional na hora de declarar ela, né? Então, começando aqui com uma string. String é o tipo da variável, agora o nome dela, min string. Podemos fechar o nosso código aqui. Porém, vamos adicionar um valor a essa string. Uma string é sempre, um valor a ela é sempre colocado entre aspas. Texto típico, hello world. Aqui já temos uma variável, min string, com o conteúdo hello world. Então a variável basicamente armazena um valor na memória ou armazena dados na memória. Então essa nossa variável minString vai armazenar na memória o valor hello world até que esse valor seja mudado, até que esse valor varie, como o próprio nome diz. Agora outra variável importante é um integer, número inteiro. O tipo da variável a gente escreve int, new integer, nome qualquer. Podemos fechar também o código aqui, mas eu vou setar um valor, por exemplo, 5 ou 4, 5. Muito fácil. Então, inteiros não são posicionados entre aspas. Caso posicionasse entre aspas, daria um erro, né? Porque seria confundido com uma string. Aqui eu posso fazer isso, por exemplo, 5 entre aspas, não vai ser confundido com inteiro porque está entre aspas. Justamente, mas o inteiro não vai aspas, só o valor. Por exemplo, 5. Aqui, vou criar agora um ponto flutuante, float. Float é basicamente um valor com casas decimais. Por exemplo, 5.5. Uma coisa importante de lembrar é que você não pode fechar o seu código aqui. Você precisa adicionar um sufixo f. É basicamente para não fazer confusão entre dois tipos de variáveis, C#, double e float. Então, para dizer que essa variável é do tipo float, você adiciona um f no fim. O quarto e último tipo dessa aula, dos mais utilizados, é uma variável do tipo boolean, que retorna e recebe dois valores, true ou false, verdadeiro ou falso. Então ela é boa porque ela não tem muita variação, ela só varia entre esses dois tipos. Por exemplo, para pausar o jogo, uma variável do tipo bool, jogo pausado igual a true, jogo pausado igual a false. Então você só tem esses dois valores, true ou false, que facilita bastante fazer esse tipo de comando entre, por exemplo, jogo pausado, jogador morto, essas coisas. Então, como é que a gente cria essa variável? Ela é definida pela keyword bool, nome dela.
minha boolean, e agora um valor a ela, true, true ou false. Você pode ver que as palavras reservadas elas vêm em cores diferentes. Então, por exemplo, se você digitou um valor errado para essa boolean, você vai ver que ela não vai ficar essa cor mais avermelhada. Por exemplo, fax, digita errado, você vê que fica numa cor igual, numa formatação igual a qualquer outro texto. Então, se você digitar um valor correto, você vai ver essa cor diferente aqui. Beleza, criamos os nossos quatro variáveis, os quatro principais tipos usados. Podemos salvar o nosso script, voltar para Unity. Vocês podem ver o script atualizado. Agora, como é que a gente vai setar um script a um objeto? Temos aqui a nossa MainCamera, vamos fazer uso dela. Simplesmente pegando o nosso script e arrastando em cima da MainCamera ou trazendo ela direto no Inspector. Das duas formas funciona. Trazendo aqui no Inspector, nosso script está aqui. Vou remover esse componente, botão direito em cima dele, Remove Component, e vou trazer aqui na hierarquia, na MainCamera, só para mostrar que também funciona. Agora eu vou estar mostrando alguns prefixos: public, private e static. Que, assim, numa linguagem mais científica da programação, uma variável pública, ela é pública entre classes, ou seja, ela pode ser acessada dentro de uma outra classe, mesmo sendo criada nessa classe MyScript. Uma variável privada, ela só é acessível dentro da nossa classe MyScript. E uma variável estática, ela pode ser acessada dentro de outros scripts. A gente vai mostrar isso mais pra frente. Talvez até nessa videoaula, caso não ficar muito grande. Aqui vamos adicionar um prefixo à nossa string, iniciando com o prefixo public. Uma coisa importante desse prefixo public é que quando tu salva o script e vier aqui no nosso objeto, você pode ver que essa variável veio aqui no Inspector, ela apareceu aqui no nosso Inspector e ela é editável no Inspector. Isso é uma coisa muito interessante. Essa variável é editável. Então você pode editar essa variável aqui em tempo real, inclusive. Uma coisa também importante de se falar é o modo como tu digita, o modo como tu cria o nome da tua variável. Por exemplo, aqui eu comecei com minha, com M minúsculo, e depois string com o S maiúsculo. Quando tu começa com uma letra maiúscula, quer dizer um espaço. Por exemplo, se eu acrescentasse aqui no meio minha nova string com N maiúsculo e salvasse, ia abrir um espaço entre minha e string, como vocês vão poder ver aqui. Então é legal para dar uma formatação mais bacana. Eu fiz isso no meu integer, meu float, minha boolean, do mesmo modo. Public, só vou declarar elas como public. E aqui uma diferença também importante: se eu setar essa bool como private, uma variável privada, ela não vai aparecer no Inspector. Então quando você quiser editar em tempo real uma variável, você sempre deixa ela com o prefixo public. Então ela já apareceu aqui. Você pode editar esses valores aqui, como quiser. Agora, dando continuidade na nossa videoaula, eu vou criar uma variável estática, simplesmente inserindo aqui entre public e string a keyword static. Salvar aqui nosso script. Agora a gente já tem uma variável estática. Uma curiosidade aqui, quando você vê no objeto em que esse script está anexado, você vê que a variável, mesmo sendo pública, desapareceu do Inspector. Então agora a gente vai acessar essa variável de um script externo. Então vamos criar um novo script. Dá um nome qualquer, abrir ele.
vamos criar uma variável pública para aparecer no inspector o valor que ela tem. Então, o tipo da variável que a gente quer acessar é string, então aqui também tem que ser string, não podemos confundir os tipos. Não precisa ser estática essa variável, porque ela recebe o valor de uma variável estática, ela não precisa ser estática. Nome dessa variável. E o valor que ela recebe. Então, primeiro que a gente tem que fazer para encontrar uma variável estática é dizer em que script que essa variável está localizada. Então, no script myScript. E agora o nome dessa nossa variável, que é minha string. Vou salvar esse script. Antes de anexar e ver se está funcionando, eu vou editar essa minha string, trocar um valor. Essa é uma variável estática. Salvar. Aconteceu um erro aqui. Vou tentar corrigir esse erro aqui. Member names cannot be the same. Ah, claro. É que eu dei o nome da variável e ele é igual ao nome da classe. E isso não pode acontecer. Cada um tem que ter um nome próprio, né? Então, static test, ao contrário. Vou salvar aqui, deve estar funcionando tranquilamente. Isso aí. Então, anexando essa test static à nossa câmera, a gente já vê nossa variável com o valor. Essa é uma variável estática. Aqui não aceitou o acento, então ficou esse negócio meio zoado. Mas é isso aí. Recebeu tranquilamente nosso valor do script myScript. Então a gente comprova isso, que a gente recebeu um valor de um script externo. Então a variável estática funciona tranquilamente. E é isso. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Então, espero que fiquem ligados também nas próximas. Vou fazer a videoaula também sobre Blender e GIMP, muito provavelmente. Então é isso. Espero que tenham gostado. Abraço e até a próxima.